crianças, aqui quem fala é a Tia Joyce. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, eu estou morrendo de saudade e creio que logo logo nós estaremos todos juntinhos novamente. Hoje a gente vai aprender a história que está lá em Gênesis 37, do versículo 1 ao 36, que fala a história de José. A gente vai aprender hoje um pouco com José, então vem comigo. Lá na Bíblia, em Gênesis 37, conta a história de José. José era o filho mais novo de Jacó. Ele tinha 11 irmãos que se chamavam Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zabulão e Benjamim. Ufa, quantos nomes, não é verdade? José era o filho mais amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice. Então, Jacó o amava muito. José ajudava com os seus irmãos a cuidar das ovelhas no pasto. José e seus 11 irmãos trabalhavam com as ovelhas no pasto, ajudando seu pai, cuidando das ovelhas. José tinha 17 anos. Um belo dia, Jacó resolveu dar uma linda túnica para José. E seus irmãos ficaram com ciúmes de José. A túnica era toda colorida. Já seus irmãos não ficaram tão felizes assim. Eles olhavam para a túnica e sentiam inveja de José. José também tinha um dom, que ele tinha sonhos especiais. E num desses sonhos, José teve uma revelação de Deus e resolveu compartilhar para os seus irmãos. Contando o sonho, explicando o que ele tinha entendido do sonho, falando que futuramente os seus irmãos iriam se prostrar diante de José e que Deus colocaria ele em lugares altos. Os seus irmãos ficaram com ainda mais raiva dele. Eles começaram a sentir muita raiva de José, porque além dele ter a túnica mais bonita e mais colorida, José ainda tinha sonhos dizendo que eles iriam se prostrar diante dele. E não parava por aí. José também teve sonho com seu pai e que contou também para seu pai. E seu pai pensou: você tem certeza disso, José? Você tem certeza que Deus falou com você através desse sonho? José continuou compartilhando dos seus sonhos, que ele sentia algo de Deus através desses sonhos. E contava com seus irmãos para que eles pudessem ajudá-lo a chegar lá, não é verdade? Mas nada disso aconteceu. Seus irmãos só ficavam com mais raiva dele, porque José sempre tinha uns sonhos que Deus falava com ele, em que os seus irmãos deveriam se prostrar diante dele futuramente. Os seus irmãos, que já estavam bem chateados com a situação, deixaram José lá com seu pai e foram para o campo cuidar das ovelhas. José foi chamado por Jacó, seu pai, e seu pai o instruiu para que ele fosse até o campo, ver se ele estava bem com as ovelhas e se ele estava bem com seus irmãos também, e trazer notícias para o seu pai. Então, José foi para o campo procurar seus irmãos. Indo pelo caminho, ele encontrou um homem que perguntou: o que você está procurando? Ele disse. E José respondeu: eu procuro meus irmãos. Diga-me onde eles estão. Então o homem apontou e falou: eles partiram dali, ó. Vá até eles. Então José foi. Quando seus irmãos o viram, começaram a armar uma maldade para José. Eles começaram a arquitetar o que eles poderiam fazer para que José não chegasse ao lugar que Deus queria que ele chegasse, para que assim eles nunca se prostrassem diante de José.
Então um de seus irmãos levantou e disse: devemos matá-lo. Assim ele nunca chegará no lugar que ele diz que iria chegar no sonho. O Rúben, o seu irmão, disse: não, nós não gostaríamos de ter o sangue dele em nossas mãos. Por que nós não jogamos ele no poço e então ele morrerá lá? Os seus irmãos concordaram. Então, quando José estava chegando, eles armaram contra José, arrancaram a túnica toda colorida e linda. Eles arrancaram a túnica e jogaram José dentro do poço, sem a túnica, sem nada. Então eles jogaram José lá e ficaram sentados comendo pão e conversando sobre, como se fosse algo super normal. Olha isso, gente, a maldade que estava no coração deles. Eles sentaram e começaram a comer pão, enquanto seu irmão estava no poço sem água, sem a túnica e sem comer nada. E então, quando eles ainda estavam comendo pão, eles levantaram os olhos e viram ismaelitas, homens que vinham transportando coisas para o Egito. Então Judá, um dos seus irmãos, pensou: que proveito haverá se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Então pensou: por que não vendermos o nosso irmão para o Egito como escravo? Nós ganharemos pratas em troca dele. É bem melhor e a gente vai ganhar bem mais do que lançar ele no poço e deixar ele morrer sozinho. Então Judá pensou isso e vendeu seu próprio irmão. Gente, olha que coisa mais triste, a inveja. Judá não imaginava que também era amado por seu pai Jacó. Ele se deixou ser tomado pela inveja no coração, e a maldade do coração dele fez com que ele vendesse o próprio irmão como escravo para o Egito. Mas apesar de tudo isso, José era abençoado por Deus e tinha um coração simples. José estava sempre com o coração disposto ao Senhor. E Deus, ainda assim, era com ele. Depois de terem vendido o próprio irmão, eles pegaram então a túnica colorida que seu pai tinha dado e rasgaram e pegaram o sangue de cordeiro e lançaram sobre a túnica para que seu pai pensasse que ele realmente tinha morrido. E contaram uma mentira para o seu pai. Gente, isso é muito feio. Não se deve fazer maldade com os irmãos e muito menos contar mentira para o nosso pai. Isso é muito triste. Eu acredito que Deus deve ter ficado muito triste com eles. Mas mesmo assim eles fizeram. Eles rasgaram a roupa de José, lançaram o sangue de um animalzinho e falaram que ele tinha sido atacado por um animal e não tinha sobrevivido. Isso é verdade? Claro que não. Jacó ficou muito triste com a notícia. Ele rasgava sua roupa e chorava porque ele tinha acreditado que realmente José tinha sido morto por um animal. Os seus filhos, ainda assim, sabendo de toda a verdade, não contaram. Jacó ficou dias e dias lamentando pela morte de seu filho José. José foi entregue a Potifar, no Egito. José era muito cuidado por Deus. Deus sempre esteve com José. E tudo isso que aconteceu fazia parte do propósito que Deus tinha para José. Todas essas coisas que seus irmãos fizeram para José levaram a José ainda mais perto do sonho que Deus tinha dado, né? Caramba, ainda assim os irmãos querendo fazer mal para José, Deus o guardou, Deus o livrou, Deus cuidou de José e levou ele para o Egito, para que assim como Deus tinha prometido para ele, no futuro os seus irmãos se prostrassem diante de José. Assim realizaria aquilo que Deus tinha dado para José, os sonhos que Deus tinha dado para José. José em nenhum momento guardou rancor ou ficou com raiva dos seus irmãos. José liberou perdão sobre a vida dos seus irmãos e no futuro
Deus levou ele a viver os sonhos que ele tinha prometido. José serviu muito bem a Potifar. José era um servo leal, era um servo que dava exemplo e através disso, através da vida dele, ele fez Deus conhecido naquele lugar. É isso, crianças, essa é a história de José. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que toda vez que Deus nos colocar um sonho no nosso coração, a gente não pode ter medo de vivê-lo. A gente não precisa perder as esperanças de vivê-lo. O Senhor coloca sobre o nosso coração os sonhos que a gente pode viver. Todas as coisas que aconteceu com José levaram ele para mais perto daquilo que Deus tinha falado com ele. Que a gente nunca deixe de sonhar e que a gente tenha certeza que Deus tem cuidado da gente em todo o tempo. É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um grande beijo e até a próxima.